Nosso objetivo agora é entender como surge a força magnética e o torque eletromagnético a partir da circulação de corrente numa espira, por exemplo. A primeira coisa para a gente conseguir avaliar esse sistema seria a gente abordar o aspecto do modelo. O que seria um modelo? A gente pegar essa bobina e transformar ela numa resistência e num indutor. Tal que a resistência está relacionada às perdas do elemento, às perdas no núcleo, às perdas no enrolamento, e o fluxo magnético está relacionado com a passagem, a circulação da corrente e a lei de Ampère, o aparecimento das linhas de fluxo. Dessa forma, a gente pode escrever então a nossa tensão de entrada, nossa tensão V, vai ser a queda em cima dessa resistência mais a queda em cima do indutor. A relação da queda de tensão ou a tensão induzida em cima do indutor está relacionado com a lei de Ampère, que é a variação do fluxo no tempo, a variação do enlace formado por todas as N bobinas, ou N, variação do fluxo formado por uma espira apenas. Disso então a gente pode definir a potência de entrada. O RI ao quadrado relaciona o processo irreversível, ou seja, gero calor, não consigo recuperar essa energia de volta. E o processo reversível está relacionado ao armazenamento do fluxo nesse material. Então, quando o meu elemento I, ilustrado nessa figura, ele se fecha, eu tenho uma circulação de corrente que produz linhas de fluxo dentro desse material, e como não é possível deslocar esse elemento 2, então toda a minha energia fornecida está armazenada na forma de fluxo. A partir do momento que surge uma força, na qual é possível deslocar essa barrinha aí, esse elemento 2, a uma certa distância, vai aparecer uma força magnética, então vai ocorrer uma troca de energia entre a energia armazenada na forma de fluxo e o trabalho que está sendo realizado através da força e o deslocamento. Já que estamos falando de energia, vamos analisar então, não em termos de potência, mas agora em termos de energia. Para que a gente consiga derivar a força com base na energia, vamos desconsiderar as perdas nesse sistema. Então, o efeito RI ao quadrado, a gente vai aproximar ele por zero. Dessa forma, a nossa energia elétrica, então, ela se resume a uma energia armazenada no fluxo mais uma energia mecânica, que é o trabalho realizado. A definição da energia mecânica ela é direta, tá? No conceito de trabalho. Já a potência, ou a energia elétrica, ela vai ser relacionada com a potência em função do tempo. Logo, se eu fizer a variação da energia elétrica no tempo, eu tenho a potência. Lembrando mais uma vez que estamos desconsiderando a perda, então a energia elétrica, ou a energia que nós fornecemos da forma elétrica, ela está relacionada com a variação do fluxo vezes a corrente. Podemos então fazer as devidas substituições da energia elétrica e da energia mecânica, e isso vai dar Ou seja, nós sabemos então que a energia armazenada no fluxo ela vai depender das duas variáveis.
vai depender da posição que eu tiver da minha peça, que ela vai estar gerando força ou não, e vai depender da quantidade de fluxo que está armazenado nesse sistema. Então a gente pode fazer uma derivada parcial em relação ao fluxo e em relação à posição para decompor, né, essa variação do fluxo nessas duas variáveis. Logo, nós conseguimos identificar as duas relações, que a variação do fluxo está relacionada com a corrente e a variação da posição está relacionada com a força. E a energia ela é transferida entre a energia armazenada, novamente, no fluxo magnético e a realização de trabalho. A partir desse mesmo equacionamento, e se a gente considerar que não há deslocamento, não é possível a peça 2 se deslocar, a gente consegue também definir qual é a energia magnética total acumulada no sistema. Vamos considerar então para essa condição onde não há deslocamento no eixo X. Logo, se integrarmos no fluxo, considerando uma posição x0, nós temos então definida a energia armazenada, que pode ser dada em função do fluxo e da indutância, ou em função da indutância e da corrente. Lembrando a definição que a corrente é dada pelo enlace de fluxo sobre a indutância, ou seja, da definição de indutância é a produção de fluxo à medida que circula uma corrente nesse sistema. Muito bem. Falando especificamente de energia magnética, a gente precisa relacionar a corrente que circula nesse sistema e o fluxo ou enlace de fluxo produzido. Vamos montar isso em termos de um gráfico no vácuo para que a gente possa perceber essa relação. Então, nós ilustramos aqui que, à medida que nós aumentamos a corrente no sistema, naturalmente a quantidade de fluxo vai aumentar. E isso é regido pela nossa indutância, que é uma constante. Considerando principalmente que nós estamos no vácuo. É um enrolamento, por exemplo, sem núcleo ferromagnético. Então, a energia que é identificada por 1, né, essa região abaixo do gráfico, né, a integral, a área desse gráfico, ela está relacionada então com a força magnética. Logo, a energia magnética, que é dada pela integração com relação ao fluxo, é dado pela região abaixo da curva, pela região dada por 1, e com ela a gente consegue definir também, por exemplo, a nossa força magnética. Podemos definir também uma segunda região, que é a região denominada 2, que é a área acima do gráfico, que na verdade ela possui também a mesma área, né? E ela é definida como coenergia. Nós podemos utilizar tanto a energia quanto a coenergia para definir, por exemplo, a força eletromagnética, considerando a variação em função do deslocamento, mas a vantagem de usar um em detrimento do outro é que a gente elimina a variável de fluxo e deixa a relação de cálculo da força em função da corrente. Eu vou demonstrar isso aqui para vocês. Então, vamos primeiro anotar o que é cada uma dessas coisas e depois a gente vai para a demonstração. No nosso quadro, a gente vai considerar que W maiúsculo é a notação de energia, o W maiúsculo linha é a notação de coenergia e o W minúsculo vai ser a nossa notação de densidade de energia que nós vamos introduzir mais à frente. Então, lá atrás, quando nós definimos o aparecimento da força, a gente falou que a variação da energia em função do x, tal que dependia tanto do fluxo quanto da posição, fazia surgir uma força magnética. E essa força magnética, naturalmente, com sinal negativo se opondo. Agora, a coenergia, a gente consegue também definir que a variação da coenergia em função do deslocamento
agora depende da corrente e da posição. Ou seja, a nossa variação da coenergia em relação à corrente vai dar o nosso fluxo, nosso enlace de fluxo, e a variação da coenergia em relação a x vai dar a nossa força magnética. Muitas vezes isso pode simplificar na forma de calcular. Vamos considerar agora, em vez de ser o vácuo, a utilização do material ferromagnético. Se agora, ao invés do ar ou do vácuo, nós adicionarmos um material ferromagnético nessa bobina, considerando que nós estamos trabalhando de uma bobina, a primeira coisa que a gente percebe é a contribuição dos vetores magnéticos intrínsecos do material ferromagnético na produção de fluxo. Ou seja, com muito menos corrente, a gente consegue uma quantidade muito maior de fluxo enlaçado. Da mesma forma, a gente tem na parte superior, dada por 2, a coenergia, e na parte inferior, dada por 1, a energia. Percebam que aqui eu apenas ilustrei a parte linear, que é a parte na qual a gente está interessado em operar. Mas toda a região acima da linha preta está relacionada à coenergia e toda a região abaixo da linha preta está relacionada à região de energia. Então, a primeira coisa, quando a gente estiver trabalhando com material ferromagnético, seria considerar a operação na região linear, na qual a energia ela é igual à coenergia, porque nessa região a gente mantém a nossa indutância praticamente constante. Isso considerando que estamos utilizando um material ferromagnético. O que é interessante ainda observar nesse gráfico é que o comportamento da corrente e o fluxo no vácuo ele se repete no material ferromagnético assim que ele se satura. Ou seja, a partir do momento em que os domínios magnéticos no interior do meu material ferromagnético eles já se expandiram e contraíram o suficiente para tentar contribuir com esse fluxo externo gerado pela corrente I, ele passa a funcionar como se ele realmente estivesse no vácuo. A linha originalmente, essa linha cinza, ela é literalmente deslocada para cima, onde a gente tem um novo patamar. E é claro, se nós continuarmos fornecendo corrente para o sistema, nós vamos continuar produzindo fluxo, só que agora em menos quantidade. Vamos precisar de uma corrente muito maior para conseguir um considerável aumento de fluxo. Esse é o grande problema quando nós estamos falando de saturação em uma máquina elétrica. Só que ainda assim, em termos de corrente e fluxo, se a gente estiver falando de uma máquina pequena ou uma máquina grande do tamanho do porte do gerador de Itaipu, precisamos de uma forma de adimensionalizar. E a gente pretende adimensionalizar no volume. De certa forma que podemos falar em termos de fluxo ou em termos de campo magnético, densidade de campo magnético e intensidade de campo magnético e relacionar tanto uma máquina pequena quanto uma máquina grande através dessas duas variáveis. Então, nosso objetivo aqui é encontrar a densidade de energia e, a partir da densidade de energia, relacionar a densidade de campo magnético e intensidade de campo magnético. Originalmente nós tínhamos enlace de fluxo, então podemos considerar esse enlace de fluxo na área em que ele está cortando e esse enlace de fluxo
na área em que ele está cortando é nada mais nada menos do que a nossa densidade de campo magnético, e a nossa corrente no caminho no qual essa área está cortando é dado por corrente no caminho, ou ampere por metro, né? E isso vai dar a nossa intensidade de campo magnético. Dessa forma, a gente adimensionaliza as duas variáveis fluxo e corrente no volume. Disso surge então a curva dos materiais, que é a curva BH, ou a curva HB. Ou seja, o perfil do gráfico original, que estava em função da corrente, agora ele fica em função de H e o nosso fluxo fica em função de B. Então agora nós temos a curva HB, fazendo a integral da energia, nós temos a densidade de energia, pegando uma máquina, né, com dimensões reais, integrando isso no volume, nós vamos ter a densidade de energia, e com isso conseguimos adimensionalizar. Então, conhecendo a curva do material ferromagnético e conhecendo as dimensões da máquina, a gente tem a real noção de qual que é a energia dessa máquina. Tendo noção de qual é a energia, a gente consegue produzir ou calcular a força magnética. Analogamente, a gente também pode fazer em função do torque, só que a diferença é que no torque, em vez de ter um deslocamento linear em x, nós teremos um deslocamento em θ. A última coisa que falta para a gente conseguir efetivamente dimensionar o torque produzido em uma máquina elétrica seria a gente definir esse cálculo de forma numérica. Ou seja, conhecendo a corrente que circula, conhecendo o volume, conhecendo a relação do material ferromagnético, nós conseguimos calcular a energia, ou até mesmo através da indutância. Tendo essa energia da máquina e a variação, como essa energia vai variar, essa energia magnética vai variar em função do deslocamento ou da posição, a gente consegue calcular o torque. Mas como é que é feito, por exemplo, em elementos finitos? Qual que é a forma que o pessoal utiliza para definir o torque, calcular o torque numericamente? A primeira forma seria considerar trazer esse conceito que nós apresentamos agora do trabalho virtual. E o método utilizado se define como trabalho virtual de Coulomb, que é basicamente integrar a curva BH ao longo, né, da intensidade de campo e no volume, e derivar isso em relação à posição. Com isso calculamos o torque eletromagnético. O segundo método, ele se baseia, também utilizado em elementos finitos, no tensor de tensões de Maxwell. Então, Faraday, ele constatou que haviam tensões de linhas imersas num fluxo, ou seja, existia uma distribuição de carga em linhas de fluxo de tal forma que isso produziria o torque. Para entender o tensor de tensões de Maxwell, vamos observar essas linhas de fluxo de uma máquina carregada. Ela está produzindo em média 560 Nm, e no entreferro a gente observa que existem uma parcela de linhas de fluxo que estão tangenciais, ou seja, elas percorrem a periferia do entreferro, e possuímos linhas de fluxo que estão normais. E a gente pode decompor então essas duas, né, esse fluxo normal e o fluxo tangencial, e definir uma parcela
do tensor de tensões, de tal forma que o fluxo tangencial ele contribui para a rotação, para o torque, e o fluxo normal contribui para a força de atração. Geralmente, como a máquina é simétrica, nós temos força nas duas direções, essas forças elas se anulam e acaba restando somente o torque na máquina elétrica. Então nós vamos ter uma tensão que no entreferro dada por μ0 está relacionada com a intensidade de campo, ou as linhas de campo que relacionam no entreferro. Significa que essa produção de força está intimamente ou exclusivamente relacionada ao entreferro? Na verdade, não. Nós temos uma parcela da energia também que está armazenada tanto no estator quanto no rotor, especificamente nesse caso da máquina de indução. Mas o que é importante é que grande parcela, a grande maioria da energia, ela está armazenada no entreferro. Quando a gente relaciona a permeabilidade do vácuo e a permeabilidade do material ferromagnético, essa relação, né, da tensão contribuída pela energia armazenada no material ferromagnético ela é muito menor. Então a gente pode aproximar que essa tensão está basicamente distribuída no entreferro. Separando então entre a parte normal e a parte tangencial, não vou demonstrar aqui para vocês, mas a gente consegue separar então essa tensão entre uma tensão normal e uma tensão tangencial, tal que a tangencial está relacionada ao torque e a normal está relacionada à atração. Tendo a tensão, conseguindo calcular essa tensão, a gente pode definir o torque da máquina. A partir do tensor de tensões de Maxwell, em elementos finitos, nós temos algumas pequenas variações para calcular o torque. Uma delas é o método de Arquiu, que é uma variação, né, no equacionamento, mas que também converge para o mesmo resultado. E o método da corrente de magnetização também, que é bem parecido com o método de Arquiu, mas fica mais para a ciência de vocês.